Os chapéus de palha finalmente chegam em Elbaf, novas recompensas são reveladas e também o gigante mais poderoso de todo o One Piece é revelado. Um gigante tão forte que foi preciso que todos os outros gigantes de Elbaf se unissem para conseguirem o conter. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1130 foi um grande capítulo, finalmente levando os chapéus de palha até o reino dos gigantes Elbaf, mostrando um novo personagem muito interessante e também nos dando pistas de que a Vivi está voltando. Mas, infelizmente, nas próximas 2 semanas não teremos novos capítulos de One Piece. Então, se você gosta dos capítulos aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que sair um novo capítulo, ele vai chegar aí pra você e assim você não perde nenhum, nem mesmo o próximo que sair daqui 2 semanas. Mas com isso então, vamos agora para o One Piece 1130, chamado O Príncipe Amaldiçoado. O capítulo começa no navio dos gigantes, com todos preocupados com Luffy e o restante dos chapéus de palha que tomaram um caminho diferente e acabaram sendo levados até o reino de blocos do gigante Road. Os gigantes, junto com os chapéus de palha restantes, tentam buscar o navio desaparecido, porém, não importa o quanto eles procurem pelo mar, eles não o encontram. No meio de tudo isso, Frank então grita com eles. Ele diz que já está na hora de encerrar a busca, já que eles procuraram em todos os lugares e mesmo assim não encontraram nada. Então, com certeza, eles ainda estão vivos. Robin concorda com Frank, dizendo que o seu destino é o reino de Elbaf, então o melhor a se fazer é ir até lá e esperá-los no reino dos gigantes. Jinbe então diz que usou a sua rede de tubarões para procurar e mesmo assim não os encontrou, então eles com certeza estão bem em algum lugar por aí. E Brook complementa dizendo que o navio já está sem suprimentos, então eles precisam ir para Elbaf antes que acabe completamente. Dory e Brog então concordam, dizendo que está decidido, eles vão direto para Elbaf, eles vão para sua casa. A cena então muda para Luffy e os outros chapéus de palha, que finalmente ao quebrar a parede, conseguem escapar do reino dos blocos, e ao sair, eles descobrem que estão em uma ilha extremamente gigante. Eles estavam em um castelo em cima de uma montanha, com uma ponte levando direto a uma enorme árvore que nem conseguimos ver sua altura. A ilha é totalmente congelada com neves caindo e montanhas de gelo, e pelo tamanho de tudo, esse com certeza é o Arland, a ilha onde fica Elbaf, o reino dos gigantes, sendo aquela enorme árvore a verdadeira Yggdrasil, a árvore que conecta os mundos. Os chapéus de palha então ficam surpresos com tudo isso, porém de repente, vindo da ponte, alguns gigantes aparecem, e os chapéus de palha rapidamente se escondem. É revelado que esses gigantes são Goldberg e Gerd, 2 integrantes dos novos piratas gigantes guerreiros liderados por Hyrule. E Gerd está com a sua coruja de estimação chamada Piper. Os dois estão caminhando em direção ao castelo do Road, o gigante que criou o reino de blocos e que acha ser o deus do sol, e que também faz parte dos novos piratas gigantes guerreiros. Gerd então pergunta por que o Hyrule escolheu aquele esquisitão para fazer parte de seu bando, e Goldberg diz que é porque ele é um grande timoneiro, mas Gerd apenas diz que não suporta ele, e que ele é pior até mesmo do que o próprio Loki, mas Goldberg diz que se ela dizer isso para ele, o Road com certeza ficará muito feliz. E bom galera, Loki na verdade é o príncipe de Elbaf, e ainda nesse capítulo descobriremos muito mais sobre ele, e até mesmo descobriremos porque Gerd falou aquilo sobre ele. Mas Gerd então conversa com a sua coruja Piper, dizendo que ela viu o corvo do Road carregando um navio, se referindo ao navio do chapéu de palha que ele sequestrou. E Goldberg, sorrindo, diz que intrusos em Elbaf devem ser presos, mas que o Road pega eles para fazer de brinquedos. Gerd então responde que se ela ver o Road fazendo isso, ela irá relatar para o Jaru-sama.
E bom galera, Jaru é um dos gigantes mais velhos de Elbaf. Ele tem atualmente 408 anos e foi o antigo capitão dos piratas gigantes guerreiros antes de Dory Brog. Por causa da sua idade e de sua sabedoria, ele é considerado um herói dos gigantes e provavelmente atua como um monge ou um líder em Elbaf, até porque a Gerd o chama de Jaru Sama, onde o Sama geralmente é usado para demonstrar muito respeito a alguém muito mais alto hierarquicamente. Mas enquanto Gerd e Goldberg conversam, os chapéus de palha escondidos atrás ouvem toda a conversa, e o Usopp fica extremamente animado porque aquele realmente é o reino de Elbaf. Sanji também se empolga com a Gerd, dizendo que ela é uma beldade, e Luffy tenta gritar o chamando, mas imediatamente a Nami tampa sua boca, dizendo que eles disseram que intrusos são presos ali, então é melhor eles continuarem escondidos. Os dois gigantes então olham para trás, mas não vendo ninguém e nem ouvindo mais nada, eles apenas seguem em direção ao castelo do Road, enquanto os chapéus de palha seguem a ponte. A ponte é muito longa e por ela ter sido feita para os gigantes, os vãos entre as madeiras são muito grandes, fazendo Nami reclamar que precisa ficar pulando. Já o Usopp diz que esta é a provação de um guerreiro. Zoro então fala para eles irem logo, porque se algum outro gigante aparecer na ponte, eles não têm para onde fugir, até porque a floresta ao lado e abaixo da ponte está infestada de lobos. De repente então, Luffy para e fica olhando. Zoro pergunta o que houve e Luffy responde que está sentindo um arrepio na espinha e que tem algo errado na floresta abaixo da ponte. Zoro então dá a entender que quer ir lá ver o que é isso junto com Luffy, mas Sanji então imediatamente diz que eles não podem ir lá ver o que é isso, muito menos o Zoro, porque senão ele vai se perder na floresta. Luffy então diz que enquanto estava no país dos blocos, ele também ouviu uma espécie de grito ou rugido vindo lá de baixo, e então imediatamente ele pula da ponte para a floresta, deixando os chapéus de palha preocupados, mas eles ainda assim continuam seguindo a ponte. A cena então volta para o navio dos gigantes que estão indo agora para Elbaf com o restante do chapéu de palha. Eles recebem um jornal onde tem uma matéria sobre Dory e Brog. No jornal diz que eles atacaram Egghead, o que deixa os dois furiosos, gritando como eles podem mentir desse jeito. Brog pega o jornal e tenta ler, mas é pequeno demais para ele. Robin então começa a ler em voz alta a matéria. Ela diz: os piratas guerreiros gigantes retornaram depois de um século de ausência. Eles incendiaram Egghead junto com o Imperador Luffy do Chapéu de Palha. Os capitães desse bando lendário, Brog, o Ogro Vermelho, e Dory, o Ogro Azul, receberam novas recompensas de 1 bilhão e 800 milhões de berries cada um. E com isso vemos os cartazes de procurados dos dois com suas novas recompensas. Dory e Brog então ficam surpresos com suas recompensas de 1,8 bilhão e dizem que não planejavam voltar ativa como piratas, mas eles também notam que seus valores subiram muito, até porque antes eram apenas 100 milhões. Robin então explica que as recompensas de hoje são muito diferentes das recompensas de 100 anos atrás, e que esse novo valor agora sim faz sentido para os chefes de Elbaf. Eles também olham no jornal e veem outra matéria onde diz que Luffy foi o culpado pela morte do Vegapunk, o que deixa o Frank furioso, que grita que esses jornais só espalham desinformações, e Jinbe então diz que o governo sempre dá um jeito de passar pano para suas sujeiras, mesmo em Egghead. Brook então fica curioso e pergunta quando a foto do Luffy foi tirada, e Jinbe responde que ele com certeza ganhou uma bolada por ter tirado ela. Porém, de repente, a Robin nota algo curioso na foto do Luffy colocada no jornal. Ela nota uma marca em forma de X no seu braço e pergunta se quando o Luffy está na sua forma desperta, se ele normalmente tem essa marca. Mas os outros respondem que não sabe, porque ele sempre está pulando de um lado para o outro e fica muito difícil ver.
Robin então diz que nessa imagem o braço tá meio embaçado, mas que a marca está bem nítida. E Frank então pergunta por que a Robin está preocupada com isso, e ela diz que apenas lhe parece familiar. E bom galera, pra quem não se lembra, esta é a marca que o Luffy e o Chapéu de Palha fizeram em seu braço em Alabasta, que eles usaram como forma da Vivi e o Chapéu de Palha manterem a sua união. E o fato de nem a Robin, nem o Frank, ou o Brook ou o Jinbe saberem o que é isso, é porque nesta época eles ainda não estavam no bando, então eles não fizeram a marca. Também é interessante notar que enquanto a foto do Luffy está meio borrada, como a Robin disse, o X em seu braço está bem nítido, o que quer dizer que esse X na verdade foi adicionado ali pelo próprio jornal, quase como uma edição na imagem, o que faz todo sentido quando lembramos que a Vivi está com o Big News Morgans, o dono do jornal. Então esse X no braço do Luffy nada mais é do que uma mensagem da própria Vivi para o Chapéu de Palha, dizendo que ela está com Morgans. Então quando qualquer outro Chapéu de Palha que conheça essa marca ver essa imagem, eles já saberão na hora o que significa. Assim como o 3D2Y que o Luffy deixou em seu corpo para ser fotografado para o jornal. E esse X é uma grande pista que logo a Vivi e o Chapéu de Palha se reencontrarão novamente. Após isso, os gigantes então mudam de assunto. Eles perguntam para o Chapéu de Palha que então agora o Luffy como imperador está no mesmo nível do Shanks, dizendo que até mesmo o imprudente do Hyruujin se aliou a ele. O gigante Kashi então diz que Hyruujin é filho do rei de Elbaf, revelando que ele é um príncipe, o que deixa o Frank surpreso. Ele até mesmo diz que era Hyruujin quem iria encontrar com o Chapéu de Palha em Egghead. Porém, aconteceu um problemão em Elbaf e por isso ele não pôde ir. O Chapéu de Palha então perguntam que problema que aconteceu e um dos gigantes começa a contar. Ele explica que em Elbaf existe outro príncipe, e ele é chamado de o Príncipe Amaldiçoado, já que ele cometeu uma série de crimes e há alguns anos ele foi sentenciado à punição das pedras. Ele então tentou fugir, mas todos os soldados se juntaram para pegá-lo. Ao dizer isso, Frank fica surpreso, perguntando se realmente foram todos os soldados de Elbaf, e o gigante responde que sim, dizendo que esse príncipe não bate bem da cabeça, que ele desejou tanto uma Akuma no Mi lendária passada de geração em geração na sua família, que foi capaz de tirar a vida de seu próprio pai, o rei Harald, para conseguir a fruta. O gigante então diz que se acontecer dele ser liberto desta prisão, o mundo inteiro será destruído, que ele é a desgraça de Elbaf, e enquanto diz isso, vemos a silhueta atrás do príncipe Loki. A cena então muda para Luffy, que após descer para a floresta, caminha até onde estava ouvindo os gritos e rugidos, e de repente, ele se depara com um enorme gigante acorrentado em sua frente. O gigante possui um capacete com 2 chifres, com bandagens nos olhos e possui até mesmo uma caveira com uma coroa em seu cinto. E imediatamente após o Luffy se aproximar, mesmo com os olhos tampados, o gigante o sente, e com um sorriso maligno, ele manda o Luffy se apresentar. Imediatamente então, ele se apresenta como Luffy, aquele que será o rei dos piratas. O gigante então fica curioso quando Luffy diz rei, mas Luffy pergunta que lugar é esse e quem é ele. E então o gigante responde, e lhe diz que esta é a Terra Warland, o poderoso reino de Elbaf, o lugar do nascimento da guerra. E dizendo isso, vemos um painel no fundo com a enorme árvore da ilha, a verdadeira Yggdrasil. Vemos água caindo da árvore e no seu meio o que parece ser um reino. Além disso, existe uma espada gigantesca atravessando os galhos da árvore e fincando em seu tronco. O que nos faz pensar qual o significado daquela espada tão gigante, tão grande quanto a árvore Yggdrasil. Com isso, o gigante então responde à pergunta do Luffy de quem ele é. Ele responde que seu nome é Loki, aquele que trará o fim do mundo, aquele que é
o Deus do Sol. E com isso, finalmente o príncipe Loki é revelado. Além disso, ele é um usuário de Akuma no Mi extremamente poderoso e também ele acredita ser o Deus do Sol, muito provavelmente pelo poder de sua fruta. Então um novo personagem extremamente interessante aparece na história. Loki, o príncipe amaldiçoado, aquele que disse que vai trazer o fim do mundo de One Piece. E bom galera, esse foi o capítulo 1130 de One Piece, e tivemos muitas informações novas com esse capítulo, além de também muitos novos mistérios. Mas se você gostou e quer continuar acompanhando os novos capítulos, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que um novo capítulo sair, ele vai chegar aí para você. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!